Esse aqui é mais um vídeo do canal Sete Soldados. Eu vou falar sobre o problema que aconteceu com o volume da coleção Marvel da editora Salvat, que veio com defeito. E antes disso eu vou dar os detalhes aqui para vocês entenderem melhor. O que aconteceu foi o seguinte: o volume 90 da coleção Marvel da editora Salvat, que veio com vários problemas ali de páginas publicadas no lugar errado, na ordem errada, páginas até faltando nesse volume. E o pessoal que compra essa série da editora, que pretende completar a coleção com os 120 volumes que já foram anunciados até agora, eles reclamaram bastante, foram até o site da editora e isso repercutiu bastante em vários canais aí, em vários lugares. E eu vou explicar aqui especificamente para vocês o que aconteceu no caso. O volume 90 ele veio com a história dos Vingadores, que é famosa aquela história da Guerra Kree-Skrull, com o roteiro de Roy Thomas, a arte de Sal Buscema e Neil Adams. E essa série originalmente ela foi publicada em The Avengers número 89 a 97 nos Estados Unidos. A partir da terceira história desse volume aí, algumas páginas já foram colocadas ali fora de ordem, mas as primeiras duas edições, a 89 e a 90, vieram corretas ali. Só a partir da edição 91 é que começaram a surgir defeitos na publicação do volume. Por exemplo, na própria história número 91 faltou a página número 3, e essa história teve páginas editadas na edição 95 que não era para ter saído. As páginas da edição 92 aparecem na 95 também. As da 93, 94 e 95 foram publicadas fora de ordem, e também no meio das edições 91 até a 93. Isso aí fez com que a edição ficasse bem bagunçada. É impossível você ter uma leitura normal desse volume aí com os defeitos que saíram. Não se sabe até agora se o que foi feito, o problema que aconteceu foi por causa da própria Salvat ou por causa da hora em que eles organizaram o caderno para impressão, se o problema enfim foi da gráfica. Mas o problema que aconteceu foi esse aí. Como eu já havia dito antes, o pessoal reclamou bastante em todos os canais onde era possível fazer reclamações ali, para tentar informar a editora o que estava acontecendo. E a editora recomendou que se trocasse os volumes em bancas ainda. Mas o problema é que esses defeitos aí, essa impressão errada, atingiu toda a tiragem da revista, o que não adiantava de nada você acabar trocando o volume. Somente depois que a Salvat viu que o problema era grave, que isso tinha afetado o volume inteiro, todo o número dessa edição, toda a tiragem dela, é que ela resolveu tomar providências para esse problema e avisou que começaria a resolver isso aí. Há poucos dias atrás a Salvat divulgou uma nota dizendo que ficou a par do problema, que ela sabe o que está acontecendo agora e que ela publicaria outra tiragem desse volume para que acontecesse a troca dos livros com defeito, embora ela não tenha esclarecido exatamente de que forma, qual o meio que ela vai usar para que essa substituição aconteça. Quem já está colecionando esses volumes aí da coleção da Marvel da Salvat sabe que não é a primeira vez que aconteceu algum problema com ela,
algum defeito na capa ou na lombada de algum desses quadrinhos aí publicados, e que esse aí, no caso, é o mais grave até agora que aconteceu. Apesar da gente saber que esse tipo de problema é chato e que é difícil de se resolver, que geralmente quando a editora comete algum erro é o leitor que tem que correr atrás de resolver, mas não vejo motivo assim para o leitor se irritar tanto com a editora, porque esse tipo de problema acontece, e também, como eu já disse, porque isso pode ter sido ocasionado pela gráfica que trabalha na encadernação dos volumes ali, e não pela Salvat. Quer dizer, a gente sabe que às vezes, no caso de a própria editora ter cometido o erro, ela sempre vai dar uma desculpa clichê como essa, mas nesse caso é bem provável de ter acontecido, de não ter sido culpa da editora. Eu quero falar também sobre a atitude de alguns leitores, que quando acontece algum problema tem gente que tem a tendência a desistir de resolver, deixa pra lá e acabar engolindo o prejuízo. Se você comprou algum volume, alguma dessas revistas aí da editora Salvat ou qualquer outra editora, e ela veio com defeito, você tem que procurar reclamar e resolver o problema para que você tenha ou o dinheiro ou um volume em perfeito estado de volta, para você não jogar seu dinheiro no lixo tendo que aceitar que vai ficar com prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, eu vi alguns leitores que souberam desse problema aí, que compraram os volumes, que ficaram ensinando a como ler o volume defeituoso dessa série dos Vingadores, desse arco, usando marcadores ou fazendo algum tipo de esquema de ordem de leitura. Esse tipo de coisa é inaceitável. Você não pode simplesmente levar o prejuízo para casa e deixar que a editora passe em branco cometendo uma falha dessas, não. O que você tem que fazer mesmo é procurar reaver o seu dinheiro de volta, ou pegar outro volume bem publicado, bem editado, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Era bem comum antigamente, quando se comprava quadrinhos na época da editora Abril, ou mais antigamente até, num período anterior ao dessas editoras aí, da Panini, da Mitos ou da própria Salvat, que os leitores tinham que comprar produtos com defeito e não poderiam fazer nada a respeito. Eles tinham sempre que comprar um produto. Se o produto viesse com falha, se ele não tivesse qualidade suficiente, o leitor tinha que aguentar aquilo ali, porque na mentalidade de quem vendia, até do próprio jornaleiro, de cada um desses profissionais aí que trabalham em cada etapa do mercado de quadrinhos aqui, leitores de quadrinhos não deveriam perder tempo exigindo nada, porque aquilo ali era só, entre aspas, um produto feito para crianças. Por isso mesmo você não tinha o direito de reclamar. Mas esse tempo aí já passou, e para bem da verdade, nem naquela época os leitores deveriam aceitar serem tratados desse jeito. Quanto mais hoje em dia, que você paga caro de imagem em cada um desses volumes. Cada volume dessa coleção daqui para frente, como todo mundo sabe, na verdade, de um tempo pra cá, ele já está custando R$40. Isso aí não é dinheiro que se acha no lixo. Foi você que trabalhou, que teve que arranjar esse dinheiro para comprar um produto. E você deve enxergar quadrinhos exatamente como isso, como um produto em que você merece receber satisfações quando alguma coisa dá errado, e também merece ser acobertado pela lei do consumidor, para que quando ocorra qualquer situação desse tipo você possa exigir os seus direitos. Sendo assim, esse hábito tem que se tornar cada vez mais comum, para que daqui para frente as editoras nem sequer pensem
em transferir o prejuízo de alguma coisa que deu errado nas revistas dela para o próprio leitor. E a partir de agora as coisas vão ser diferentes. O leitor ele não vai mais aceitar ser prejudicado por nada. O leitor vai poder ter cada vez mais recursos para evitar que ele seja lesado, tanto hoje como futuramente. E assim habituar as editoras a ter mais respeito nesse quesito aí pelos consumidores. Esse vídeo aqui foi só para comentar sobre esse caso da Salvat, que é uma coisa bem comum. Não é a primeira vez que aconteceu e também não vai ser a última. E para dar essa ideia para os leitores aí de que eles devem realmente ficar atentos a esse tipo de coisa. Obrigado para quem viu o vídeo até aqui e até a próxima.